Hoje eu trouxe uma inspiração para o nosso dia de hoje, para compartilhar com vocês em relação aos nossos ciclos da vida. E tem o budismo traz uma linha de pensamento que eu gosto muito em relação a isso, aos nossos ciclos. E ele nos diz que nós somos seres cíclicos, né? E que para que a gente possa iniciar um novo ciclo, a gente precisa aceitar que o que a gente está vivendo naquele momento já acabou, né? E que a gente leve adiante tudo o que foi bom, todos os aprendizados, as experiências, e que o que precisa ser deixado para trás, que o que precisa ficar no passado, que a gente também aceite e permita que fique lá atrás, né? Para que a gente possa renascer e se reconectar com o novo. E o que eu sinto que para isso acontecer, a gente precisa viver o que a gente precisa e não o que a gente quer, né? Então, abrir mão do que a gente quer viver e aceitar o que a gente precisa viver. Esse entendimento, essas afirmações, elas estão muito alinhadas com a nossa inteligência espiritual. Ter uma consciência de que você viveu tudo que você precisava viver naquele trabalho, naquele relacionamento, naquela casa, e que a sua transição naquele momento, naquela situação, foi importante para o seu processo evolutivo, mas que agora você precisa fazer um movimento para se renovar e iniciar um novo ciclo da sua vida, né? E a gente sente que os nossos ciclos se encerraram quando o que a gente está vivendo começa a não fazer mais sentido. Vai perdendo o sentido. Então, esse é um sentir que vem muito forte, assim, você tá no seu trabalho, você sente que aquele ciclo já se encerrou, que a sua missão ali você já cumpriu, você já contribuiu da forma que você poderia e também já se nutriu dos aprendizados que precisava. Então, a gente se abrir para essa consciência faz com que a nossa vida tenha esses movimentos divinos, né? De acordo com o nosso merecimento e de acordo com o que a gente precisa viver. Então, nossos ciclos, eles acontecem o tempo todo, essas renovações de ciclo, né? No nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. E para isso a gente precisa praticar muito o desapego. A gente precisa se desapegar das memórias, do que nos prende ali, né? Para que a gente se concentre e coloque a nossa energia, os nossos pensamentos, trazendo a nossa fé e a nossa consciência, né? A nossa inteligência espiritual, trazer ela para o presente para que a gente tenha a certeza que se esse ciclo se encerrou é porque algo incrível está para se abrir na nossa vida. E para isso a gente tem que abrir mão do controle, abrir mão do apego, praticar muitas meditações, muito autoconhecimento, autoobservação, para que a gente possa ter essa vida mais fluida, né? Recentemente, eu passei por uma situação de encerramento de ciclo em relação ao curso de iniciação de terapias de cura, que foi um curso que eu trabalhei durante 2 anos da minha vida e que foi extremamente importante até para o meu próprio desenvolvimento como facilitadora de cursos. Então eu tinha um apego muito grande com ele, né? Eu queria que ele fosse eterno e vitalício e que, enfim. Só que depois de 2 anos trabalhando com ele, levando ele para muitos estados e muitas pessoas, eu comecei a sentir que eu estava vivendo mais do mesmo e que eu não estava permitindo uma renovação. E ele começou a fazer sentido, parar de fazer sentido para mim. E não pelo contexto, né, do curso, mas eu estar fazendo aquilo, eu me sentia só fazendo mais do mesmo. Então eu precisei internalizar que para que novas coisas se abrissem e começassem na minha vida, eu precisava aceitar
que ele já tinha cumprido com o papel dele na minha vida e na vida das pessoas. E que tá tudo bem, e que algo novo está por vir, né? E a mesma coisa na nossa casa, quando a gente tá morando num lugar, por exemplo, que a gente tem muitas memórias, a gente viveu situações e com pessoas que nos trazem esse carinho no coração, né? Mas a gente sente que a gente precisa fazer um movimento. E aí você não faz, você fica naquele apego, parece que a casa começa a te expulsar, né? As coisas começam a quebrar, as coisas começam a estragar, porque aí você tá bloqueando um fluxo de prosperidade quando você não se permite renovar um ciclo. Você bloqueia um fluxo de prosperidade, de abundância, de felicidade. E aí você começa a ter prejuízo, né? Seja material, seja emocional. Então, se auto-observar para entender e ter essa confiança de que um ciclo se encerrou é super importante. Eu sinto que todos os ciclos, eles nos trazem um luto quando terminam, né? Quando a gente sente que finalizou e faz parte de morte e renascimento, né? E quando a gente tem essa vida mais fluida, no sentido de aceitar essas renovações cíclicas, a gente já começa a se conhecer ao ponto de saber quais os sintomas você tem quando um ciclo está se encerrando na sua vida. Né? Se você sofre um luto antes, né? E depois, como que você reage física e emocionalmente. Então, eu, por exemplo, tenho a tendência de sofrer o meu luto antes. Então, quando eu já começo a ter aquela dor, aquele sentimento de renovação mesmo, de morte, para poder, né, abrir o novo, eu já sei que é um momento de eu entregar e deixar fluir, deixar acontecer, porque algo muito bom está por vir. Eu queria compartilhar com vocês essa inspiração em relação a isso e trazer, né, sempre reforçar que é super importante que a gente tenha essa consciência de que a gente viveu tudo que a gente precisava viver naquele momento, naquela situação, naquela relação. Se o seu relacionamento, seu casamento acabou, a sua vida não acabou. Quem acabou foi esse relacionamento. Sua vida continua, na verdade você está renascendo, né? E não colocar tanto esse peso e colocar mais a luz, a sua fé, a sua confiança de que algo melhor está por vir. Tá, meus amores? Em relação a isso, como que acontece muito no nosso dia a dia, né? Nos nossos processos pessoais, assim, do meu ponto de vista, né? Eu sinto que a nossa mente, ela traz uma informação, né? Por exemplo, não quero mais trabalhar nesse lugar, vou pedir demissão. A nossa mente traz essa informação muito por uma exaustão, né? De todos os teus... de tudo, né, do que você vem vivendo, do seu emocional, do que você vem, da forma como você vem atuando, e a sua mente fala pra você, tá, vou pedir demissão. Aí o seu emocional vem e traz o sentir em relação a isso, de acordo com as tuas lentes perante a vida, né, as tuas crenças, as tuas verdades. Aí o teu emocional vem e diz, ai, mas que medo, será que tô um pouco inseguro, será que é isso mesmo? Não sei se eu vou conseguir algo melhor ou tão bom. E não sei se eu vou conseguir, certo? E aí a nossa inteligência espiritual é aquela confiança que você tem no momento em que a sua mente traz essa afirmação de vou pedir demissão. A sua inteligência espiritual é aquela confiança que você tem que em um outro ponto, naquele exato momento, em um outro ponto, em um outro lugar, existem pessoas ou vagas se abrindo, ou pessoas falando, movimentando energia para que você possa ser magnetizado para iniciar esse novo ciclo. Então é essa confiança mesmo de que se agora encerrou, eu tenho certeza que tem algo se abrindo lá na frente, porque eu sou merecedora. Então o meu convite aqui diariamente com vocês, através dessas meditações, é a gente poder integrar essas inteligências, a gente não se deixar ser conduzido só pelo nosso mental, ou só tomar as nossas decisões através das nossas emoções, né? A grande maioria das pessoas
toma suas decisões pelo emocional. E que a gente possa integrar essas 3 inteligências para que a gente tenha uma vida mais consciente e mais alinhada com a nossa verdade, com o nosso coração e com o que a gente precisa viver, trabalhando muito a aceitação, o desapego e a nossa fé de que algo maravilhoso está por vir, né? Então é isso, esse é o meu convite, que vocês se permitam novos começos, novos recomeços. E só para encerrar, que eu falei dos relacionamentos, né? Daí às vezes dá um peso assim. Então, uma renovação de ciclo num casamento, num relacionamento, não necessariamente é você terminar aquele relacionamento, né? Mas você se reinventar dentro daquela relação. Ter novos hábitos, entender que tudo que vocês viveram até hoje foi importante, mas agora precisa ter um novo olhar para o futuro. Tá na hora de daqui a pouco ter um filho, mudar de casa, fazer algum movimento nessa relação para que ela se renove, tá? E cada um de nós a gente sabe como que a gente pode aplicar essa sabedoria toda, essas inspirações todas na nossa vida e no nosso momento, tá bom?